Mais um programa de investimento e logística, PIO, uma sigla que esse governo é pródigo em siglas e avaro em realizações. PIO, Programa de Investimento e Logística, é o segundo. Houve um, há 2 anos atrás, que não deu certo, infelizmente. A execução do programa foi pífia, para usar um termo que é muito repetido quando se fala das realizações do atual governo. Mas este programa, que foi lançado numa cerimônia, mais uma cerimônia do que lançamento de programa, prevê investimentos de 198 bilhões 41 milhões de reais. Importância considerável. Para qualquer moeda é muito dinheiro. Acontece que apenas 35% deste recurso, ou seja, 69 bilhões de reais, estão destinados, se tudo der certo, e eu espero que dê, sinceramente, a serem utilizados durante este governo da presidente Dilma. Apenas a título de comparação, o governo anuncia um plano de investimentos, ou um programa de investimentos, que implicará num gasto de 69 bilhões no governo Dilma, quando apenas no primeiro ano deste governo, o governo contingenciou, cortou do orçamento 69 bilhões. Ou seja, apenas no primeiro ano, o orçamento da República foi diminuído no mesmo montante de recursos que seria aquele que seria aplicado nos 4 anos do governo Dilma a título do programa de investimento. Apenas para que o Senado reflita sobre a ordem de grandeza desses números. Acontece que nós temos que caminhar, quando se trata da análise desse programa, com uma imensa torcida para que tudo dê certo, sabendo que há fatores de extrema complexidade para a sua realização. Complexidade nos programas em si, nos projetos anunciados neles mesmos, mas complexidade agravada pela incompetência astronômica de um governo que sempre procura complicar cada vez mais aquilo que já é complicado e aquilo que é simples também. Na verdade, senhor presidente, nós temos aqui um conjunto de promessas. É claro que é um fato positivo, que já foi ressaltado aqui pelo senador Cristóvão Buarque, que é o fato de que o governo, sem fazer meia-culpa, na prática, faz uma autocrítica. Ao adotar largamente o conceito de privatização para atrair capital privado para investimentos no setor público. Um governo que se vê às voltas com um déficit muito grande de recursos financeiros e com um déficit gerencial maior ainda, não obstante os 39 ministérios que o compõem, evidentemente tem tudo a ganhar, e o Brasil tem tudo a ganhar, se o capital privado, em busca de lucro, essa palavra maldita para os petistas, o capital privado investir em empreendimentos de interesse público. Acontece, senhor presidente, que já houve uma versão desse programa em 2012. E, em 2012, o resultado da realização foi pouco além de 20% do conjunto dos investimentos e dos projetos anunciados. Não há, desta vez, tampouco, qualquer garantia de que as coisas possam andar melhor. A presidente Dilma faz também um esboço de autocrítica ao lançar o programa, dizendo que o governo aprendeu com os erros do passado. Tomara que tenha aprendido. Ela, dessa vez, não joga a culpa da crise que nós estamos vivendo nas circunstâncias internacionais. E, pela primeira vez, pronuncia uma palavra que está na boca de todos os brasileiros: crise. A
a crise financeira. Não é apenas financeira. É uma crise da inflação, é uma crise de juros altos, é uma crise de falta de investimento, de falta de competitividade, e é uma crise política, é uma crise ética. Mas, enfim, a palavra crise, pela primeira vez, foi pronunciada pela Presidente da República. Mas eu dizia que não há nenhuma garantia de que esse novo programa possa ter um êxito maior do que teve em 2012, apesar da autocrítica da Presidente. Apenas a título de lembrança, no PIO 1, Programa de Investimento e Logística 1, foram alinhados programas de aporte de recursos, que previam aporte de recursos privados em ferrovia, portos, rodovias, que acabaram não saindo do papel. E não saíram do papel por várias razões, por erro de planejamento, por problemas de licitação que acabaram por levar esses programas a enormes embaraços no Tribunal de Contas da União, problemas de insuficiência regulatória, a ideia de que não há segurança jurídica no país, a ideia confirmada pela maneira desastrada, atrabiliária e desastrosa com que a Presidente, com apoio da sua maioria parlamentar, promoveu intervenção no setor elétrico. Uma intervenção essa que, aliás, teve resultados dramáticos para os brasileiros. Redução de investimentos no setor e o aumento da conta de energia, que ultrapassa já 50% em um ano. Mas havia também uma concepção desses projetos que tendiam a demonizar o lucro, como se as empresas chamadas a investir nesses empreendimentos o fizessem apenas por benevolência, sem o objetivo do lucro. Então se procurou, por exemplo, em rodovias, fazer a licitação pela menor tarifa. Ganhava a rodovia, ganhava a licitação a empresa que oferecesse a menor tarifa, se oferecesse a cobrar a menor tarifa de pedágio. Não se cobrava a chamada outorga. O que é outorga? É uma importância em dinheiro, não é? Correspondente ao uso daquele patrimônio público que foi entregue à iniciativa privada. Simplesmente entregou-se de graça o patrimônio público representado em estradas que, bem ou mal, já estavam construídas, para que as empresas as explorassem mediante a cobrança de uma tarifa bem baratinha. O resultado é o seguinte: tarifa barata, sim, só que não tem obra. Então, o usuário paga uma tarifa barata, mas continua andando em estradas que não são conservadas, que não têm sinalização, cresce mato no acostamento, as obras prometidas são sempre adiadas, como a tão esperada duplicação, por exemplo, meu caro senador Caiado, de 18 quilômetros apenas, ali perto de São José do Rio Preto, que chegaram a ser anunciada, obra que chegou a ser anunciada pela Presidente Dilma 4 anos atrás e até agora não saiu do papel. A concepção de que o lucro é proibido. Há indicações de que, neste novo pacote, a Presidente tenha também avançado na sua autocrítica, na prática, e voltado ao modelo anterior, que foi um modelo aplicado com muito êxito, por exemplo, no governo Serra, em São Paulo. Nós cobramos outorga e, além da outorga, ganhava outorga fixa e, além da outorga, ganhava a licitação a empresa que oferecesse menor tarifa, combinando os dois critérios, outorga e tarifa. O resultado foi que nós arrecadamos 8 bilhões de reais que foram investidos nas rodovias do Estado de São Paulo, inclusive no Rodoanel. Não é? Parece que o governo se caminha para esse entendimento. Agora, a suspeita de que há muita fumaça e pouco fogo vem quando se olha um pouco mais de perto alguns desses projetos. E eu me refiro agora ao projeto da ferrovia, como é que se chama mesmo? Bioceânica, que já ganhou até hoje um apelido, eu não me lembro qual é, eu peço até a minha assessoria que me informe depois, por favor, dona Ana Lobato, doutora Ana Lobato, me diga, por gentileza, venha até aqui, para me dizer o nome dessa aqui, o nome de fantasia que já recebeu essa ferrovia. Que é um empreendimento, em princípio, chinês, 40 bilhões de dólares.
Maravilha, 40 bilhões de dólares. Para fazer uma ferrovia que vai ligar, se eu não me engano, Lucas do Rio Verde, né, até o Peru. Uma obra gigantesca, uma obra que vai requerer um planejamento rigoroso, um exame de viabilidade muito preciso, licenças ambientais, estudos ambientais complexos. Imagine, se até agora a ferrovia Norte-Sul não conseguiu se fazer, se até agora a Transnordestina não foi concluída, você imagine os senhores essa rodovia, chamada Transperu, a Transperu, não é? Será muito mais difícil. Agora, vamos verificar como é que se chama, qual foi o ato internacional em que se baseia essa expectativa de 40 bilhões dos chineses. Trata-se de um memorando de entendimento. O que é um memorando de entendimento digamos assim, na acepção técnica, no sistema de atos internacionais do Ministério de Relações Exteriores? O senador Caiado, Vossa Excelência, que é um membro assíduo e valoroso da nossa Comissão de Relações Exteriores. A presidente Dilma assinou com os chineses um memorando de entendimento. O que é o memorando de entendimento? É o seguinte, abro aspas, designação comum para atos redigidos de forma simplificada, destinados a registrar princípios gerais que orientarão as relações entre as partes, seja nos planos político, econômico, cultural e outros. Quer dizer, não há acordo fechado nenhum, é apenas uma ideia, uma ideia menos, até menos palpável do que a megalomania delirante do trem-bala. Porque trem-bala perante tinha um traçado, se dizia de onde ia sair, onde ia chegar, mais ou menos o custo. Isso não tem nada, rigorosamente nenhum projeto. E nenhum estudo, nada mais sério a embasá-lo. Porque não é um compromisso firme. E se fosse um compromisso firme, muita gente se pergunta, meu prezado colega senador Blairo Maggi, se o custo do transporte da tonelada de soja por essa ferrovia Transperu será efetivamente um custo competitivo. Será que vai custar mais barato transportar essa mercadoria, transportar essa soja do centro-oeste brasileiro até o Peru e, a partir daí, exportá-la para a China? Ou será que não é mais barato seguir um outro caminho? Não digo nem Santos, nem Paranaguá, mas os portos do norte do Brasil. Os estudos que foram feitos, senhores senadores, por uma associação que congrega transportadores de soja, chegam à conclusão que uma tonelada de soja de Lucas do Rio Verde, embarcada em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e depois dali até Xangai, na China, a partir do Peru, uma tonelada de soja de Lucas do Rio Verde até Xangai, na China, sai por $120,43 se for embarcada pelo Porto de Santos. Agora, se sair pelo Porto de Ilho, no Peru, o frete sairá por $166,92, ou seja, uma diferença de $46,49 por tonelada a mais, a se supor que essa ferrovia seja entregue montadinha, prontinha, pelos chineses, sem um tostão de gasto pelo governo brasileiro, simplesmente pronta para operar, talvez até operada por chineses. Ainda assim, sairia mais caro o produto, o transporte por essa ferrovia até a China, via Porto no Peru, do que sai hoje, do que o seu custo hoje, que já é bastante caro, se ela fosse transportada via Porto de Santos. Então, senhores
senadores, eu não vejo muito onde é que está a vantagem disso, fora o paralelismo entre uma ferrovia e uma outra rodovia que está sendo objeto de grande investimento agora no seu estado e que serão dois meios de transporte absolutamente paralelos. Não sei se um não brigará com o outro. Mas, enfim, o governo deve ter feito lá os seus cálculos, imagino eu. O fato, senhor presidente, é que não vejo com muito otimismo o anúncio deste programa. Há um problema sério, além de todos aqueles que todos nós apontamos, o problema da instabilidade regulatória no Brasil. Já me referi à intervenção desastrada da presidente no setor elétrico, já me referi ao preconceito ideológico contra a mola fundamental que move o sistema capitalista, que é o lucro. Além disso, senhor presidente, é preciso constatar a situação das agências reguladoras. As agências reguladoras foram desmanteladas, estranguladas orçamentariamente, elas foram apropriadas por interesses privados, apropriadas por pessoas indicadas por grupos políticos, partidos políticos, por chefes políticos, e não oferecem, a maioria delas, nenhuma confiabilidade nas suas decisões, que deveriam ser eminentemente técnicas e eminentemente de Estado, para velar pelo bom cumprimento dos contratos de concessões, pela satisfação dos serviços prestados aos usuários. Quantas e quantas agências continuam ainda funcionando com interinos, a começar exatamente pela Agência de Transportes Terrestres. De modo, senhor presidente, que, torcendo para que dê certo, mas porque a expectativa que move o mundo, a esperança move o mundo, eu, como gato escaldado, tenho medo de água fria. No que depender do Congresso, obviamente o Congresso está à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Mas, basicamente, o êxito desse programa depende do governo federal, que precisaria crescer muito, não em tamanho, que já é muito grande, mas em competência e em espírito público, para que um programa dessa natureza possa ter o resultado esperado. Muito obrigado.